Google Ads para arquitetos e design de interiores. Quando falamos sobre o mercado de arquitetura, devemos lembrar algumas características, como principalmente que é possível ofertar vários serviços para quem busca esse tipo de negócio. Por exemplo, você que é arquiteto, você pode trabalhar com projetos, com reforma, consultoria, organização, está em alta hoje como personal organizer, documentação, execução de obra, decoração e algum acompanhamento que a pessoa necessite. É muito interessante notar que quando falamos do mercado de arquitetura, também válido para design de interiores, basicamente são dois tipos de clientes. O cliente que é uma pessoa diretamente ou o cliente é uma empresa. E olhando para isso, basicamente quando é uma pessoa, geralmente o ambiente, o imóvel, o espaço que vai ter algum projeto, alguma reforma, alguma coisa assim, ele acaba sendo residencial. Ou no todo, para, por exemplo, projetar uma casa, ou uma parte, por exemplo, uma reforma de um banheiro. E também outros espaços particulares quando tratamos de pessoas, como por exemplo, pode ser uma área de lazer, um local de descanso, de férias, uma pessoa tem um apartamento na praia. Então esse é um tipo de cliente que pode ser uma pessoa. E também clientes de arquitetos também podem ser empresas dos mais variados ambientes, sejam escritórios, clínicas, hospitais, pontos físicos, salões de festas e escolas. Então, quem procura serviço de um arquiteto pode ser desde uma empresa ou uma pessoa propriamente dita. Mas é interessante a gente pensar que no final o cliente de fato vai ser uma pessoa. Ainda que uma empresa procure, por exemplo, um escritório de arquitetura para reformar, por exemplo, uma clínica. Porque no final, o objetivo da arquitetura, do design de interiores, é entender o que está na mente da pessoa, do cliente, traduzir isso para o mundo material. Então, por mais que uma empresa procure um escritório de arquitetura ou um arquiteto propriamente dito, no final das contas, o cliente de verdade será uma ou mais pessoas. E é interessante a gente notar que o cliente, na maioria das vezes, ele não sabe especificamente o serviço que ele precisa, mas ele está em busca do que ele quer. Isso aqui vai ficar mais claro. Por exemplo, um cliente, ele quer a reforma de uma sala, ou ele quer ampliar um salão de festa infantil, ou projetar uma clínica odontopediátrica, mas ele não sabe minuciosamente, a não ser que ele seja um profissional da área, os termos técnicos. Então, em resumo, ele vai procurar o que ele deseja. E, na maioria esmagadora das vezes, o cliente ele pensa isso em termos de projeto. Em resumo, o que é o trabalho de arquitetura pensando de forma prática focada nos clientes? É transformar ambientes a partir de ideias e conceitos que estão na cabeça do cliente. E é interessante a gente deixar esses pontos anotados aqui, que vai fazer sentido no Google. É fundamental entender que o processo de negociação e vendas nesse mercado ele pode ser mais dilatado no tempo. Afinal, a partir do primeiro contato pode demorar até o fechamento do serviço. Por quê? Aqui entra em jogo a complexidade do serviço, tanto em termos técnicos, quanto em termos que você vai estar lidando com sonhos de pessoas. É diferente onde uma loja, por exemplo, comprar um teclado ou um mouse para o computador. Ali vai estar envolvido toda uma complexidade de fatores, tanto quanto físicos, emocionais e outros. E também, quando comparamos a complexidade do serviço, do produto a ser entregado com o investimento que é feito, é normal que isso se dilate no tempo. Isso é importante porque deve haver um alinhamento de expectativa ao investir em anúncios online. Faz sentido querer fechar um projeto de R$30 mil investindo pouco em questão de dinheiro ou investindo pouco tempo em anúncios ativos? Não vale. Ou não, na verdade, não faz sentido isso acontecer. Então, quando você decide, você que é um arquiteto, um designer de interiores, ou você que é uma empresa que trabalha com isso, quando você decide investir, seja Google, Meta, YouTube, alguma outra mídia paga de performance,
você tem que ter essa expectativa bem calibrada. Afinal, como eu já falei aqui nós estamos lidando com sonhos e desejos das pessoas. E diferente de outros mercados, o mercado arquitetônico e de design de interiores não lida só e diretamente com a dor de uma persona, mas sim propõe-se a realizar sonhos e desejos das pessoas. Aqui a gente não está apenas resolvendo um problema, pensando como arquiteto ou como designer de interiores. Aqui nós estamos lidando, na maioria esmagadora das vezes, com sonhos das pessoas, como, por exemplo, a questão de projetar a casa própria ou até mesmo de dar vida a um ambiente outrora triste. Então, aqui na arquitetura, que transforma ambientes a partir de ideias, estamos lidando com sonhos e desejos das pessoas. E vamos falar um pouco da estrutura digital para um profissional da arquitetura. Aqui eu separei alguns pontos que é essencial. Vamos elocubrar um pouco antes aqui. Sobre arquitetura e design de interiores, é muito visual e através do visual que você vai comunicar o seu estilo. Afinal, para que você comunica o seu estilo? Para na hora que o cliente olhar, ele falar assim, é isso mesmo que eu quero, é esse profissional que eu vou entrar em contato, que eu vou ligar, que eu vou mandar uma mensagem, porque ele realmente faz, mostra que faz, não só o que eu desejo, mas aquilo que eu desejo que seja feito da determinada forma que eu tenho em mente, que eu sempre sonhei. E é interessante esse mercado arquitetônico porque os próprios serviços realizados, sejam reformas, execuções, projetos, ele já vai servir como isca para chamar a atenção das pessoas e também como prova social. E através dessa prova social, você pode gerar depoimentos para serem usados estrategicamente. Os depoimentos podem ser tanto em vídeos como em texto. Imagina você gravando um depoimento de uma pessoa que morava numa casa e ela tinha um banheiro bem que não a agradasse, que não a agradava, na verdade. Aí você vai lá, faz um projeto, executa e a energia do ambiente parece que muda e a pessoa pode gravar um vídeo para você falando disso, como ela ficou feliz, como isso transformou a vida dela. E vamos falar um pouquinho agora, mais diretamente, pontos principais que um profissional da arquitetura deve ter. Ele deve ter um site, deve ter um Instagram, muito desejável um Pinterest e também um canal no YouTube. O site é muito importante porque o site é a vitrine do seu negócio, também como o Instagram. Aqui eu coloquei uma estrutura básica que você pode ter no seu site, que essa estrutura é toda construída de uma forma estratégica. Você vai ter a headline, a sub-headline, um botão ou um form junto com o CTA. É muito importante que aqui nessa etapa você utilize algum artifício como um formulário, um chatbot, para que você possa filtrar os contatos para conversar de forma mais assertiva e direcionada. Por quê? Isso aqui vai ajudar você também a evitar curiosos e outros profissionais que querem parceria. Por exemplo, um profissional que trabalha numa loja de revestimento ou numa loja de peças metálicas, que ele trabalha já com construção, muitas dessas pessoas procuram no Google Ads para fazer parcerias com arquitetos e empresas do ramo. Então, se você conseguir filtrar de alguma forma isso, vai te ajudar muito. Você vai economizar muito tempo, porque você não vai precisar ficar conversando com esse pessoal. Você pode ter um bom bot para conversar ali, ou um form, que ele seja um pop-up. E ali nesse form e nesse chat, você coloque alguns elementos para filtrar. Você pode colocar ali, por exemplo, de onde a pessoa é, o que ela deseja, onde que vai ser feito o trabalho. E também após o botão de interação, você pode colocar os projetos realizados. Por quê? Aqui os projetos realizados, eles também vão servir como prova social e elementos para a pessoa se convencer ou não. Isso você deve lembrar que deve estar alinhado com a sua proposta de anúncios. O que eu quero dizer com isso? Se você está anunciando, por exemplo, que você é um escritório de arquitetura, um arquiteto que trabalha com reforma, ali deve ter elementos que mostram claramente que o que aconteceu ali foi uma reforma. E é interessante que nessa parte você pode colocar bastante antes e depois. E aqui não precisa ser só imagens, coloque vídeos também.
Depois dos projetos realizados, é de bom tom que você use também depoimentos. Pode ser em vídeos, de preferência para vídeos, mas se for escrito não tem problema nenhum. Mas o vídeo ele ainda causa aquela impressão de maior veracidade. Por mais que os textos sejam fidedignos, usar vídeos ainda é muito interessante. Após os depoimentos, você pode colocar quem é o profissional, porque aqui você pode colocar elementos de experiência, autoridade, expertise e a segurança. Tudo isso, quando você amarra esses elementos, você está falando para a pessoa assim, você pode confiar em mim ou na empresa, que eu, além de saber executar o que você deseja, vou entregar o resultado que você quer. Então você pode ficar tranquilo, pode ficar seguro. Após isso, você pode colocar os diferenciais e por que escolher. E também é muito interessante de bom tom que você use um plugin ali ou de alguma outra forma implemente as avaliações da ficha da empresa, do Google Meu Negócio, também como a localização, principalmente se você atende uma região, porque nessa ficha você também, quando a pessoa abrir ela, vão ter outros pontos de contato. Por exemplo, a pessoa pode fazer uma ligação, pode enviar uma mensagem no WhatsApp, pode ir para o Instagram, pode até mesmo ler as avaliações. E após a ficha da empresa, você pode colocar as perguntas frequentes. E após isso, lá no final, você pode colocar outros botões para outros canais de interação. Isso vai servir como viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? Imagine que você entrou numa landing page de um escritório de arquitetura. Lá tem as fotos, depoimentos. Aí você pensa assim, preciso ver mais sobre isso para confirmar se a impressão que eu tenho é realmente isso. Então, o que é esse viés de confirmação? Através de outros pontos de contato, outros canais de interação, como, por exemplo, WhatsApp, Instagram ou Pinterest, a pessoa ela vai ligar os pontos e ela pode chegar à seguinte conclusão. Realmente, esse site é fidedigno com a proposta que eles me apresentam, por exemplo, no Instagram ou no Pinterest. Então, essa aqui é a estrutura básica de uma landing page. É só você replicar. Também é de bom tom que além de um site, uma landing page, você tem um Instagram, porque o Instagram vai servir como uma vitrine. Através dele você vai poder mostrar o seu conceito, o seu estilo. Ele também vai servir como portfólio e obviamente como uma prova social também. E através do Instagram você pode gerar mais conexão com as pessoas, porque ali no Instagram as pessoas não estão só olhando, elas estão interagindo. As pessoas podem te mandar mensagem, interagir nos stories, fazer comentários. Então, site, Instagram, que é de bom tom que para esse mercado arquitetônico você tenha um Pinterest. Porque ali você vai ter um apelo visual, apelo estético. Da mesma forma que o Instagram, você consegue fazer aquilo lá como sua vitrine. Através disso, as pessoas vão olhar, entender o seu estilo e conceito e querer dar o próximo passo ou não. E eu coloquei aqui o YouTube, que é muito interessante você ter também. Por quê? No YouTube também vai servir como uma forma de registrar o seu portfólio. Ali você consegue colocar um conteúdo mais longo e que dá a oportunidade de explicar em mais detalhes o que foi feito, por que foi feito, quais os conceitos, a filosofia, etc. Porque ali no Instagram, o Reels, que é um vídeo com a maior duração, maior formato no Instagram, ele vai permitir você elaborar um vídeo de 90 segundos no máximo. Já no YouTube você vai conseguir extrapolar esse tempo e vai conseguir colocar mais detalhes. Aqui você pode até entrar numa parte um pouco mais filosófica da arquitetura. Por exemplo, por que escolheu tal cor? Por que escolheu tal estilo? Por que escolheu tal planta? Então aqui você também vai construindo a sua marca e também gerando mais autoridade. Tudo isso aqui eu estou falando de conteúdo orgânico ainda, tá? Então só revisando, é legal que você tenha um YouTube, um Pinterest, um Instagram e também um site, uma landing page. Para anúncio eu indico uma landing page, tudo bem? Fundamental aqui, se você falar assim, eu não consigo fazer um Pinterest, não tenho tempo, não sei o que eu devo fazer para começar. O mínimo que você deve ter é uma landing page e um perfil no Instagram.
um perfil bem cuidado, lógico. Porque sem uma landing page ou um site, você definitivamente não vai conseguir anunciar no Google. Já o Instagram, para trabalhar de forma orgânica e também em outro momento com anúncios nessa rede. Vamos agora falar um pouco, propriamente dito, de anúncios do Google Ads na rede de pesquisa. Há 2 principais caminhos de anunciar serviços de arquitetura no Google Ads. O primeiro é anunciar vários serviços sem especificar e serviços específicos. O que seria anunciar vários serviços sem uma especificação? É uma campanha geral, a qual, na verdade, o foco vai ser você divulgar o profissional ou um escritório. Por quê? O cliente não sabe exatamente o nome do serviço, então ele pesquisa quem ele pensa que o pode ajudar. Por exemplo, o foco aqui que você pode fazer é usar essas palavras-chave com correspondência em frase e a de baixo exata, arquiteto em Curitiba, aí você coloca a sua cidade. E depois, escritório de arquitetura Curitiba. Isso aqui é o que mais tem funcionado para mim em se tratando de não especificar serviço. Quando que você vai saber o que o cliente quer? Quando ele entrar em contato. Isso aqui de longe é o que tem funcionado muito bem. Já quando falamos em serviços específicos, é quando você, entre aspas, vai dar nome aos bois. Você vai fazer campanhas temáticas. Uma campanha para cada serviço específico. Como que isso funciona? Por exemplo, se você quer divulgar a questão de reforma, você já vai usar uma palavra-chave de cauda média ou longa. Por exemplo, escritório, arquitetura, reforma, Curitiba. Veja bem, a pessoa quer um escritório de arquitetura que trabalha com reforma em Curitiba. Então veja que você vai fazer uma campanha para cada serviço. Por exemplo, divulgar reforma, uma campanha para reforma. Divulgar consultoria, uma campanha para consultoria. E assim vai. Mas de longe o que mais funciona, principalmente quando a gente fala em captação de clientes que eles não sabem muito o que, propriamente dito, o que querem, é essa primeira campanha aqui, ó, com o foco nessas palavras: arquiteto em Curitiba, escritório de arquitetura Curitiba. De longe é o que mais tem funcionado. E o ouro, vou te entregar aqui, para você acertar praticamente de primeira nas suas campanhas, está no público-alvo. Mas para isso, vamos para a plataforma antes. Só que eu tenho um presente para você. Aqui, nesse documento, tem tudo que eu baseei para criar as campanhas. Se você quiser ter acesso a esse PDF, entra lá no meu Instagram, só pedir que eu te envio. Olha só que bacana. A campanha está praticamente pronta aqui. É só você copiar e replicar e adaptar conforme a sua necessidade. Vamos falar só antes um pouquinho da campanha. Qual que vai ser a estrutura dela? Vai ser uma campanha de leads, com essas metas de conversão na rede de pesquisa. Vamos definir o local e vamos comentando aqui os principais pontos que mais vai fazer diferença para você ter sucesso como arquiteto ou como escritório de arquitetura anunciando no Google Ads. Primeiro, a gente vem aqui para criar uma campanha. A gente vai criar uma campanha de leads. Como vamos atingir a nossa meta? Enviar formulário de lead de chamada, lead de mensagem. Se a sua conta não tiver lead de mensagem, é porque ainda não tem o recurso de enviar mensagem. Mas tudo bem. Tipo de campanha, a gente vai fazer uma campanha de pesquisa. Como vamos alcançar a meta? Visitas ao site, ligações. Aqui você pode colocar o número depois, ou se quiser coloca agora. Só não esqueça de colocar Brasil aqui e aqui o TDD. Colocar um número fictício aqui. E envio de formulário de lead. E também mensagem direto dos anúncios. Continuar. Vamos dar um nome. Leads. Search. Colocar arquiteto. Que eu sei que essa campanha é uma campanha mais geral. Lances aqui, campanha nova a gente coloca em cliques. Aqui nós não precisamos alterar nada. Você vai desmarcar parceiros e display.
Opções de local. Vamos supor que eu atendo uma cidade específica. Cadê o local? Sumiu o local. Ah, tá. Aqui. A gente vem aqui, ó, inserir outro local. Pesquisa avançada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço fictício que eu separei aqui. Eu venho aqui em raio. Tudo bem. Aqui, coloca 1. Não esquece de trocar para quilômetro. Aqui você coloca o endereço. Aqui você vai fazendo vários raios. Aqui você tem que fazer a seguinte reflexão. Qual o raio que eu consigo atender? Qual que vale a pena ainda? Geralmente, o escritório de arquitetura ele pode ir para um raio um pouco maior. Às vezes até a cidade toda. Então você tem que adaptar conforme você consegue fazer aí. Se na sua cidade você consegue pegar ela toda, às vezes é uma cidade menor, mas mesmo assim você coloca o raio. Como você vai fazer? Você vai colocar os raios, aí depois você pode colocar a cidade toda. Só vim aqui, pegar a cidade toda. No meu caso, eu estou supondo que eu não pego a cidade toda, mas eu consigo um raio, de certa forma, considerável. Vou colocar até 10. Por exemplo, salvar. Opções de local. Presença ou interesse ou apenas presença. Pode colocar presença ou interesses. Quem tiver ali e quem tiver pesquisando naquela região também vai aparecer. Idiomas. A gente coloca o inglês também. E o espanhol. Segmento de público-alvo. Aqui está o ouro. Eu vou explicar depois. Tudo bem? Aqui tudo bem. Mais configurações. Rotações de anúncios, ok. Programação. Aqui é um ponto muito importante. Vamos supor que você consiga, ou a sua empresa, seja lá o que for, consiga atender todos os dias. Não deixe assim. Vai fazer segmentado, porque mais para frente você pode ajustar os lances conforme os dias. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, se o atendimento não tem capacidade para atender todos os dias, todos os momentos, você pode segmentar para quando esse atendimento está ativo. Por exemplo, vamos supor que eu atendo de segunda a sexta. Opa, vou adicionar sexta. Eu atendo de segunda a sexta. Vamos supor assim, o escritório ele fica das 9 às 17, mas você consegue atender um pouco antes, você pode colocar das 8. Opa, pode colocar às 8. Todos os dias. Aí vamos supor que você consegue atender até às 18. Aí você faz isso para todos os dias. Aí você pesa na balança aí. Aqui quando eu falo atender, não necessariamente fisicamente, mas pelo menos receber ali os contatos que vieram do site. Atenção de anúncios, ok. Próxima. Grupo de anúncios. Nossa estrutura vai ser uma campanha, um grupo de anúncio e um anúncio para começar. Vou colocar aqui arquiteto. Nossas palavras-chave estão aqui, ó, todas separadinhas. Cadê? Aqui, ó. Pode ser em frase assim para a gente iniciar. Essas
duas tá ok já. Agora, nosso anúncio propriamente dito. Aqui eu vou colocar o site da agência só como exemplo. Chamadas, aqui você configura o seu número. Aqui, o que é esse recurso de mensagem? Recurso de mensagem é uma extensão do WhatsApp, tá bom? Ele vai aparecer direto no anúncio. Vou selecionar uma aqui. Isso é bacana porque a pessoa vai ver o anúncio, pode mandar o WhatsApp. Só que aí você tem que, conforme essas coisas forem acontecendo, você tem que pesar e ver se vale a pena ou não. Às vezes o cliente que clica para mandar mensagem direto do anúncio não seja tão interessante para você quanto o que já entrou na landing page e passou pelo formulário, por exemplo. Mas coloca, vamos testar. Os títulos, aqui, vamos pegar do documento. Aqui, ó. Arquiteto em Curitiba. Você pode até fixar esse aqui, tá bom? Aí, aqui eu coloquei como exemplo há mais de 10 anos realizando sonhos. Projetos personalizados. Lembre-se, aqui você trabalha de acordo com o seu negócio. Escritório em Curitiba. E por último, eu coloquei aqui o nome da empresa. Vamos dar um nome fictício aqui. Vou colocar XPTO Arc. XPTO Arc, vamos ver. Nas descrições eu separei algumas aqui como exemplo. Desde 2010 atuamos em Curitiba. Tirando projetos do papel, projetos sob medida. Veja que nesse anúncio eu estou enfatizando personalização e sob medida. E batendo também na questão do sonho. Ok. Deixa eu só tirar esses espaços. Perfeito. Não se preocupa aqui, ó, com isso aqui, ó. Com qualidade do anúncio. Qualidade de anúncio não é anúncio de qualidade. Mas não posso deixar de lembrar você que a palavra-chave deve estar no título, de preferência também na descrição, se possível. Por quê? Porque isso vai influenciar lá no índice de qualidade da palavra-chave, que vai influenciar diretamente na performance, desempenho e custo do seu anúncio. Então, voltando aqui. Aqui você coloca o nome da empresa. Adicionar imagens você pode fazer de algumas formas. Aqui você pode vir aqui fazer um upload. Você pode colocar aqui o seu site, da Enter ele vai pegar. Ou ele vai sugerir alguma coisa. Mas aí depois você adiciona o nome da empresa. O logotipo da mesma forma aqui, você pode pegar do site ou fazer um upload. Quanto mais coisas fizerem sentido de você conseguir usar aqui, é melhor. Site link também. Frase de destaque. O que é a frase de destaque? A frase de destaque, você fala sobre o seu negócio. Geralmente são características, qualificações. Vou abrir aqui, vai ficar mais claro para você. Por exemplo, eu separei aqui algumas a título para a gente colocar aqui, por exemplo. Projetos personalizados. Nova frase de destaque. Projetos personalizados. Entrega em tempo hábil. Não sei se vai caber. Hub. E equipe especializada. Porque tudo que você conseguir fornecer informação já no anúncio, isso é muito legal para a pessoa. Vamos abrir outros recursos aqui. Promoções eu entendo que não faz sentido para a parte arquitetônica. Preço também não, porque varia muito. Snippets, isso aqui é uma extensão de anúncio muito bacana. Através dele, a gente vai conseguir pormenorizar mais especificamente o que a empresa de fato faz. Entenda, ó, que na frase de destaque
eu falo sobre a empresa, qualificações, diferenciais. Já aqui eu falo o que tem e o que, eu falo o que tem e o que a empresa oferece. Veja que aqui, ó, se eu for aqui no tipo de cabeçalho, vou ter a questão dos serviços. Então eu posso vir aqui e falar o que de fato ofereço para os meus clientes, por exemplo, reformas, projetos, execução, consultoria, e documentação. Vamos criar. Pronto. Concluído. Orçamento. Eu indico para iniciar R$50 por dia por campanha. Verificando. Ah, ó, isso aqui ó, acontece, é bem comum isso que aconteceu. Normalmente isso aqui acontece quando você copia e cola de algum documento. Então vamos fazer rapidinho aqui. Arquiteto Curitiba. Escritório Arquitetura. Na verdade, melhor, ó. Essa segunda vamos colocar em exata. Escritório Arquitetura Curitiba. Agora é para dar certo. Vamos lá. Ok, vamos publicar a campanha. Agora, só voltando aqui na questão onde está o ouro para esse mercado, é a questão do público-alvo. O nicho arquitetônico ele não vende para todo mundo. Na verdade, quem vende para todo mundo ou quem fala com todo mundo não vende para ninguém, porque você não vai conseguir atingir todo mundo. Tem alguns segmentos ali, propriamente ditos em público-alvo, são extremamente importantes e podem te trazer resultados. Quais que são? Eu vou falar rapidinho e a gente vai para o Google de novo. Tem a questão de casa e jardim no mercado e casa e jardim de afinidade. Como que você faz isso? A gente criou a nossa campanha. Deixa eu ir para a campanha. Então, ó, eu abri aqui a campanha que a gente criou agora. A gente vai vir aqui, campanha. Opa, públicos-alvo. Você vai aqui em públicos-alvo. Você vai aqui, ó, em segmento de público-alvo, adicionar segmento de público-alvo, só que você vai a nível de grupo de anúncio. Você adiciona o segmento a nível de grupo de anúncio. Por que a nível de grupo de anúncio? Se você tiver outro grupo de anúncio, você vai conseguir alterar ele. Se você colocar a nível de campanha, aí você não consegue alterar a nível de grupo de anúncio. Aqui, ó, nível de grupo de anúncio. Aí você já pode digitar aqui, ó, casa e jardim. Não buscou? Vamos de novo. Casa aqui, ó. Vou digitar de tudo aqui, ó. Jardim. Aqui, ó, no mercado. O que é isso? Segmento de casa e jardim no mercado. São pessoas que estão... Volta aqui rapidinho. Ó, são pessoas interessadas em comprar alguma coisa para casa e produtos por jardim, assim como mobília, melhorias de casa e todas essas coisas. Então, veja que isso aqui pode fazer muito sentido para você. Aí, como você faz? Pode vir aqui, ó, vai adicionar ele
E tem outro de casa e jardim por afinidade. E outro aqui, ó, que é muito bacana, que eu esqueci de colocar ali no vídeo, perdão, ali no mapa mental, esse aqui, ó, serviço de design de interiores e decoração. Isso aqui pode te ajudar bastante, porque são pessoas interessadas em contratar alguma coisa de decoração ou de design. Isso aqui é muito poderoso. Então, e como você pode saber disso? Você pode vir aqui, ó, em procurar as informações demográficas. Aqui não vai dar muita diferença, tá bom? O que você pode colocar, só fazendo um parênteses aqui. Quando você vai começar uma campanha, eu recomendo que você comece com o público-alvo, segmentos, em observação e não em segmentação. O que é isso? Vamos supor que o público que procura pelo serviço de arquitetura é 1000 pessoas. O que é observação? Dentro dessas 1000 é selecionado por exemplo, 100. Essas 100 pessoas eu quero ver o que está acontecendo com elas nesse todo. Já a segmentação é quando desse público todo de 1000 você escolhe apenas anunciar para elas. O que isso faz diferença? Na observação, quando você começa com a observação, esses públicos, por exemplo, no mercado de casa e jardim, e esse aqui, serviço de design de interiores e decoração, você está observando eles. Pode chegar e a tendência é que isso aconteça nesse tipo de campanha, é que as impressões, cliques e conversões dessa parte de público se sobressaia de tal maneira que os outros se tornam irrelevantes e você decida assim, eu quero só anunciar para esse segmento. Então, quando você tem uma campanha nova, está começando agora, você pode começar assim, primeiro observa, depois você segmenta. Já se você já tem uma certa experiência e a sua conta ou a campanha que você está já tem esses dados, você pode já segmentar. Eu vou deixar aqui observação, mas fico adendo. Você pode começar com observação e depois segmentar, ou se a sua conta já tem dados suficientes que você pode tomar a decisão, você pode já segmentar. Esses aqui funcionam bem legal, tá? Vamos salvar. Então adicionamos segmento de público-alvo. Agora, vamos para as informações demográficas. Aqui tem uma coisa muito importante também. A questão das faixas etárias. Por quê? Quem que tem dinheiro para bancar, por exemplo, um projeto de uma clínica ou um projeto de uma casa nova? Definitivamente não é a menor faixa etária. Então, de cara, você já pode excluir público abaixo de 25. Como você faz isso? Você vai vir aqui, informações demográficas, idade, mostrar tabela. Aí você seleciona esse público, excluir do grupo de anúncios. De cara você já pode fazer isso, sem medo. A maior parcela desse público que compra, que se torna cliente dos arquitetos, é de 25 a 54 anos, que vai ser desses aqui, ó. Esses 3 aqui. Então, o que você deve fazer? Você vai avaliar cada faixa etária dessa separada, conforme o desempenho da campanha. Você pode deixar todas essas outras aqui? Pode, eu recomendo que sim. Por quê? Porque que a maior parte do público que se torna cliente desse mercado está nessas 3 faixas. 25 a 34 são as pessoas que, de certa forma, já trabalharam pelo menos um pouco e conseguiram acumular alguma coisa e tem potencial para isso. Ou são empresários, alguma empresa que tem capital para isso. E de 35 a 44 também. E de 45 a 54 pode ter mais dinheiro ainda que essas outras duas. O que acontece com a faixa de 55 a 64? Pode ter dinheiro? Pode. Só que geralmente é um público, como é que eu falo? Não está em busca de novas aventuras como os outros, mas eles podem também comprar. Então, por exemplo, às vezes é um casal nessa faixa etária que quer reformar uma casa ou vai construir uma casa. Então, avalie essas faixas etárias com o seu desempenho. Mais de cara, a tendência é que essas 3 tragam mais números. Não estou falando que esse aqui é ruim. Pelo contrário, aqui tem muita gente que tem poder de investimento. Deixar ou não desconhecido, no começo você deixa. Porque é o que acontece.
Se o desconhecido for uma parcela muito pouca, depois você exclui ele conforme foi feito aqui com essa primeira faixa etária. As faixas compradores, mais compradores. E aqui também são compradores. Tem que avaliar isso com desempenho, mas já exclui abaixo de 25. Falando sobre o sexo, segmentar para homens e para mulheres, avaliar com desempenho em contatos. Veja que aqui, além do desempenho, eu coloquei contatos. Por quê? Homens e mulheres tomam decisões de forma diferente. Por exemplo, um homem que precisa fazer uma reforma, ele pode ser mais direto, até para o fechamento do projeto. Já uma mulher pode querer ver mais detalhes. Então, dependendo do que você deseja, do seu público-alvo, da sua persona, ou você segmenta agora, ou não segmenta e deixa depois segmenta ou nunca segmenta. Falando sobre renda familiar, o que acontece? Então, da renda aqui. Também oriento que você avalie com o desempenho das campanhas e futuramente você pode segmentar com as campanhas já maduras. Geralmente, pelos meus testes aqui com os clientes, as rendas familiares mais elevadas, elas acabam despontando com o tempo. Então você vai poder segmentar e ajustar os lances. O que isso quer dizer? Geralmente, esse nicho, com os meus clientes, as faixas de 10% com renda mais alta e essas aqui, elas acabam despontando mais. Tem mais impressão, mais clique, mais conversão. Então eu consigo chegar a um tempo que eu vou associar apenas para esse público. Mas de início, o que eu aconselho você? Pode abrir tudo, aí você vai analisando e otimizando isso. Se a parcela desconhecido for muito alta, aí você vai ter que deixar ele aqui também. Já se a parcela de desconhecido for muito baixa, pode descartar. E 50% menos renda, já excluí de cara? Eu não excluiria. Por quê? Porque essa questão de renda, às vezes o Google consegue identificar bem ou às vezes ele não consegue identificar muito bem. Então, eu inicio com as rendas abertas. E se eu vejo que a partir desse público de 50% de renda menor está chegando contato que não está valendo a pena, aí eu excluo também. Então, nós montamos aqui uma campanha sem especificar o serviço para a questão do nicho arquitetônico. E também uma outra campanha que você pode criar paralelo a isso. Eu vou mais comentar lá por cima. Por quê? Porque ela é uma campanha que as configurações são praticamente as mesmas dessa campanha que a gente fez. Leads com essas conversões, pesquisa. Depois no material você pode olhar com mais calma. A questão da localização. O que vai mudar aqui? Público. Pode deixar tudo aberto, não precisa nem observação ou segmentação. Observação até pode, mas segmentação desaconselho. E a diferença é que aqui a palavra-chave vai ser o nome da empresa. Ou se for no profissional, nome do profissional entre chaves. O resto, as configurações são iguais. Os títulos, o que muda também é que você vai colocar o nome da empresa ou do profissional, pode ser fixado na primeira posição. Os demais e as descrições pode ser igual também. O resto é tudo igual. E não de só menos importância, eu preciso falar das palavras-chave negativas que você vai adicionar em ambas as campanhas. Onde você adiciona? A gente está com a nossa campanha criada aqui. A gente vem em campanhas, palavra-chave de pesquisa, palavra-chave negativa. E eu vou adicionar... Ué, por que está em negativo aqui? Tá errado isso aqui. Ele buscou errado. Eu venho aqui em palavra-chave negativa. Se você tiver esse material, você vai ter essa lista toda aqui de palavra-chave negativa. Ó, aqui na questão das campanhas de branding, você exclui o nome dos principais concorrentes também. Essa campanha aqui não é uma campanha de brand, mas você tem todo o passo a passo como criar ela, a campanha de brand. Então vem aqui palavra-chave negativa, no grupo de anúncio. A palavra-chave negativa, ou na verdade as palavras-chave negativas, elas são tão ou até mais importantes que a palavra-chave que você está segmentando. Porque através dela você está dando o seguinte comando: Google, quando alguém digitar
essa palavra eu quero que o meu anúncio não apareça. Então, por exemplo, se alguém digitar vídeo arquiteto, não é para aparecer o meu anúncio. Gratuito, trainee, vaga, prova, onde, quanto, reclame aqui. Então veja a importância da palavra-chave negativa. Então, finalizando aqui nossa aula, a gente falou sobre o Google Ads para arquitetos, só que antes de chegar na ferramenta propriamente dita do Google, nós construímos todo um processo para podermos anunciar da melhor forma possível. Só recapitulando aqui a estrutura que é muito importante que um escritório de arquitetura ou você como profissional tenha. É um site, uma landing page. Sem isso você não consegue anunciar no Google. Um Instagram, um Pinterest, YouTube e criamos campanhas no Google Ads. E se você deseja uma assessoria mais completa em tráfego pago, seja com consultoria ou pacotes personalizados, vou deixar aqui na descrição o site. Através dele você vai conseguir entrar em contato comigo. Nós trabalhamos com consultoria e pacotes personalizados, que cada pacote é feito sob medida para aquilo que você precisa para transformar o seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, se inscreva e compartilha.